E aí, galera, vamos iniciar o nosso primeiro ciclo de mentorias para empreendedores. Primeiro encontro para a gente falar sobre autopropósito. Muito feliz de vocês estarem aqui. Você vê que a gente preparou aqui o nosso estúdio, né? Depois eu vou ver se a gente consegue aqui mostrar para vocês o restante. A gente preparou o nosso estúdio aqui, é um estúdio chamado 360. Então, é um lugar onde a gente recebe os nossos colaboradores, onde a gente faz as dinâmicas aqui de colaboração, além de ser um estúdio muito bacana, um estúdio bem interativo para conversar com todo mundo aqui no SES, né? Então, muito feliz mesmo de estar falando com vocês. Ainda não estou vendo vocês, mas daqui a pouco eu vou ver a carinha de todo mundo. E obrigado por terem se inscrito. Assim, parabéns também por dedicarem tempo ao empreendedorismo. Não é uma jornada fácil. Não é uma, na verdade, se vocês verem, eu até coloquei o nome a hashtag é Abrace a Luta, justamente porque não é nada fácil. É um caminho que exige muita perseverança, exige muita consistência. Só que a gente tem muita coisa para falar. Muita coisa para falar que normalmente não é falada nas universidades, nas faculdades, tanto para quem faz o curso de administração, como para quem faz o curso de direito. É muito pouco falado dos aspectos ligados ao empreendedorismo. E a gente vai ter 4 encontros para falar dessa parte inicial, né? Eu diria que são aí os 25% iniciais para vocês, para quem está começando o empreendedorismo e para quem está revisitando também aspectos ligados à gestão de negócios. Então, hoje é o primeiro encontro falando sobre autoconhecimento e propósito, né? E por que a gente começou por esse tema? A maioria das pessoas que começam a empreender, ou que quer começar a empreender, vem falar comigo e fala: cara, qual mercado que você acha que eu tenho que olhar? Qual mercado que está bombando? E é uma coisa que eu sempre falo assim, cara, eu não sei, depende de quem você é. Eu não sei qual é o teu background. Eu não sei por quanto tempo você trabalhou, em qual empresa você trabalhou, qual é a sua formação inicial. E quando eu não tenho isso, quando você mesmo não tem essa noção de quem você é, fica muito difícil saber para onde você vai. Apenas olhar um mercado que possa estar funcionando ou não, não necessariamente é um caminho adequado. Será que você tem aptidão, de fato, para empreender, por exemplo, no mundo da beleza? Será que você tem aptidão para empreender no mundo do ramo alimentício? Será que você não está confundindo, na verdade, um hobby com um futuro empreendimento, uma futura profissão? Então, isso é o primeiro passo para você olhar. E para quem já está empreendendo, também é uma forma de revisitar um pouco a sua essência, de olhar para dentro e de entender se aquele caminho é o caminho de fato a escolher e também de como traçar metas pessoais para que você dê um salto maior aí no empreendedorismo e também, principalmente, galera, saiba lidar com pessoas. Negócios são feitos de pessoas. A gente vê muitos empreendedores, muitos novos empreendedores que depois de despontar, depois de destacar e começar a fazer um bom trabalho, perdem muito a mão quando a empresa cresce. E aí eles precisam liderar, não só falando com todo mundo, mas mostrando e formando uma cultura. Então é por isso que a gente vai começar assim, aqui nesse tema. Eu estou com um convidado super especial aqui, o Johan Salazar. Já eu vou chamar ele. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, né? Porque eu não posso começar falando sobre autoconhecimento e propósito sem me apresentar. Então, vai vir o slide aí para o retorno. Deixa eu ver só para eu também conseguir enxergar aqui para vocês. Eu vou aqui. Cara, em primeiro lugar, eu sou filho do Renato e da Yara, né? Minhas maiores inspirações. Ambos são trabalhadores incansáveis, pessoas que me deram valores, e é uma coisa que eu acredito que não tem preço. Eu estava com meu pai agora, eu tenho a sorte de empreender até hoje com meu pai, que é um dos maiores empreendedores do Brasil, um cara que saiu do nada, de uma infância pobre na favela, para ser um dos maiores empreendedores da educação e poder mudar a vida de mais de 1 milhão de pessoas que já passaram aqui pelo SES, pelos nossos cursos, somente por meio da educação. Então, isso é uma sorte muito grande, mas eu também não gosto de olhar só para o meu pai porque é empreendedor. Minha mãe também me cuidou de mim por muito tempo, a gente morou sozinho no Rio por muito tempo, é uma baita de uma advogada, uma baita de uma profissional com valores muito fortes, e eu acho que esse é um ponto de você se conectar também, quando você estiver olhando tudo, a sua família, os seus valores, da onde você veio,
faz muita diferença. Então, isso, sempre que eu falo de mim, eu estou falando um pouquinho também dos meus pais. Então, isso para mim é muito importante. Além disso, muita gente sabe, algumas pessoas que me conheceram há pouco tempo não sabem, mas eu sou formado em Direito, né? Eu fiz Direito no FRJ, na época que eu morava no Rio. E aí, depois que eu fiz Direito, perto de acabar, era quando o SES estava começando, né? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, meu propósito estava muito mais alinhado a empresa, a empreender, a estar com meu pai, a gerir negócios, do que necessariamente ligado ao mundo jurídico. Então, foi quando eu fiz a opção de vir para o SES, de vir para Recife, e comecei minha jornada nessa etapa, né? Nessa fase. E aí, bom, que agora eu já estou com o meu retorno aqui certinho. E aí eu fiz minha especialização em administração justamente por não conhecer, né, por não ter muita noção do que era gerir um negócio. E naquela época o SES vinha dobrando, mais do que dobrando a cada ano, né, para ter uma noção. No primeiro ano do SES, 2009, a gente faturou 1 milhão. Eu vou falando com o Ior aqui. No segundo, a gente faturou 11. Então, a gente saiu de que faturava em um mês, a gente passou a faturar no ano inteiro, né? Na verdade, ao contrário, porque a gente faturou no ano inteiro, a gente passou a faturar num mês. E depois a gente foi para 25 e foi crescendo. Então, era uma empresa de bairro que nasceu como um negócio familiar e que foi crescendo absurdamente. E a gente não conhecia nada. Eu não conhecia praticamente nada. Então, eu fui fazer minha especialização em gestão de negócios, fiz pelo COPEAD, da UFRJ também, e, posteriormente, uma das melhores decisões que eu tive na minha vida, e olha, no momento que muita gente vai te falar, não, poxa, faculdade, faz só curso livre, faculdade não... Gente, você muito provavelmente não é o próximo Steve Jobs, faz parte, todos nós não somos, então não desperdice o potencial de uma grande faculdade na sua vida. O mestrado profissional em administração que eu fiz na FGV, lá em São Paulo, na EAESP, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, um dos maiores investimentos que eu tive. Inclusive, conheci a Vanessa, que é professora da ESPM e doutoranda, está nos ajudando aí no chat, e fiz amigos impressionantes e um baita de network e muito conhecimento. E aqui, galera, só para passar rapidinho, para vocês conhecerem, tem muita gente aí que me conhece, tem amigos de infância que estão vindo aqui me prestigiar porque acreditam no que eu tenho para falar, mas muita gente não me conhece. Eu queria falar mais de falhas também. Tá? Aqui é para a gente falar cada um dos erros um dos outros. E depois que eu vim para o SES, né, e comecei a trabalhar com a parte de expansão de filiais, em 2013 eu comecei a liderar o projeto editorial do SES. Depois fui tocar a parte de educação corporativa da gente, aqui dentro, né, o nosso B2B, que se chamava SES Corporativo. E no início de 2016, eu fundei 2 outras empresas. Uma era a Adverum, que era uma empresa educacional, e a outra a W2G, que era uma empresa de tecnologia. No momento, eu ainda estava média liderança aqui no SES, ainda estava crescendo, as coisas ainda estavam acontecendo, e eu topei o chamado com 2 outros sócios de empreender fora daqui. Só que aí aconteceu uma coisa que a gente volta para aquele lado que a gente não controla muitas vezes do empreendedorismo, né? Que é justamente teve uma mudança societária no SES, meu pai recomprou as cotas do antigo sócio dele, e no final de 2016 eu me tornei executivo do SES, vice-presidente executivo do SES. Então eu tinha acabado de formar 2 negócios e assumi uma posição no SES que era uma posição que ia me tomar o tempo todo que eu tinha. E num dos negócios, o negócio de educação, meus 2 sócios tocaram esse negócio e fizeram o negócio crescer muito, né? Eu participava do conselho, a gente se reunia semanalmente, mas eles tocavam a operação. Já no negócio de tecnologia, eu não conseguia ter esse braço. A Flavinha participou, a Flávia que está aí com a gente participou também desse processo. E era uma empresa que eu não conseguia, a empresa dependia muito de mim. E foi um dos erros que eu cometi na minha trajetória, foi justamente tentar tocar para frente uma empresa que dependia integralmente de mim, no momento em que eu estava completamente
atarefado dentro do SES num projeto já muito consolidado, sabe, Johan? E esse foi um erro que eu aprendi, que é algo que eu também gosto de passar, né? Consegue voltar aí, Schwarza, por favor? Pronto. Então, esse foi um grande ponto. No final de 2016, assumi a vice-presidência. E aí, o que aconteceu? A gente tentou ainda continuar essa empresa de tecnologia. Muito por quê? Porque era um sonho meu. Eu queria ter uma empresa de tecnologia, ponto. Era uma empresa de automação, era muito legal, a ideia era muito boa, mas faltava substância, faltava tempo, faltava dedicação e faltava conhecimento. Faltava muito autoconhecimento. Porque meu negócio, o que eu muito conheço, dentro da área de educação, é algo que faz muito mais conexão para mim. Então, isso é um dos pontos que eu quero passar para vocês. Saber quem são vocês faz toda a diferença para vocês não entrarem em furada. Em 2018, foi quando eu criei a Faculdade SES aqui dentro. É um projeto que eu lidero até hoje. É um projeto mais do que bem sucedido. A gente, nos últimos 2 anos, já colocou aqui dentro da faculdade de cerca de 20 mil alunos, na pós-graduação online para todo o Brasil. Temos mestrado que está acontecendo à distância. Em breve, aí, graduação em Direito à Distância. É um projeto inovador que eu tenho uma honra incrível de liderar e que hoje já é praticamente metade do faturamento do SES como um todo, mais de 50 milhões em venda nos últimos 2 anos. E é um projeto que eu tenho muita alegria em liderar. E aí, em 2019, eu me tornei sócio do SES como? Vendendo a empresa que eu tinha montado, a empresa de educação, para o próprio SES. Né? Então, foi aí que eu me tornei sócio aqui do SES e tive a honra de trazer meus sócios também para cá, junto com o projeto Advero, que era um projeto bem complementar ao que a gente tinha no SES. E, no mesmo ano, aquele projeto de tecnologia que sempre, desde que eu abri, ficou meio mambembe, acabou fechando. Então, você vê, sucesso, fracasso, tudo isso está muito perto uma coisa da outra. Né? Na verdade, a gente está fracassando ali todo dia. Coisa fechando, coisa abrindo, faz parte do jogo. Quando você para de ligar, se o que você abrir não vai dar certo, cara, é uma libertação incrível. Incrível. Eu estou olhando aqui pro lado porque o Johan está aqui, daqui a pouco ele já vem para cá. Vocês não estão entendendo. Mas, enfim, então esse é o grande ponto. E aí, por que eu estou aqui? Né? Isso tudo é antes de 2019, antes de 2020, antes de 2021. Mas eu optei, a pandemia, eu acho que, óbvio, a pandemia mexeu com todo mundo, né? Eu acho que todo mundo gerou algum tipo de reflexão, todo mundo teve algum tipo de reflexão. E para mim, a minha reflexão foi: eu preciso sair dos bastidores. Eu sempre tive uma carreira aqui no SES em que meu pai, os professores, os demais, as pessoas que nos cercavam eram as grandes estrelas. E eu me contentei por muito tempo em não formar a minha imagem pessoal e não trazer aquilo que eu vinha fazendo de background para o público. E em 2020 eu falei, cara, eu estou fazendo errado isso, sabe? Eu acredito que hoje não adianta mais a gente fazer o nosso currículo, colocar ali no LinkedIn, ter pessoas que indicaram a gente e essa nossa carreira. Eu não acredito nisso. Eu acredito, de fato, que produzir, trazer o que você tem, o que você acumulou para outras pessoas, montar uma comunidade, ter pessoas que trocam, é o maior presente que a gente pode dar e receber. Porque toda vez que eu aprendo aqui, e eu, por exemplo, vou falar, o Bruno que está aí com a gente, Bruno Pagé, cara, muito do que essa mentoria se tornou foi graças à ajuda dele, a mentoria que ele me deu. Em contrapartida, ele está lançando um negócio ligado à tecnologia de home office, um negócio espetacular, que o site vai ser a cobaia dele. Então você vê, não tem ninguém ensina para ninguém. Tem troca. Tem falar o que eu passei para vocês e vocês falarem o que vocês passaram para mim. E honra falar para a gente. É troca. Então esse é o grande ponto. Essa virada em 2020, ela veio com essa necessidade da gente trocar. Então, essa é a minha breve história. E aí, antes de entrar no quem sou, eu queria falar um pouquinho do... Pode voltar para mim, Davizão? Eu queria falar um pouquinho do perfil da turma, né? Acho que é um momento interessante para eu falar do perfil da turma.
porque estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Depois eu quero ver a carinha de todo mundo, ver se vocês conseguem compartilhar para mim. Se vocês não tiverem com a câmera aberta, quem puder, abre a câmera. Aí, galera, agora sim eu tô vendo. Um tchauzinho aí para todo mundo. Quem puder, abre a Duda foi esperta. A Duda colocou uma foto que parece que ela tá ao vivo. Esse é o macete. Quem nunca, né? A Bia também. Legal, legal. Bacana. Bom ver vocês. Agora sim tá mais fácil de entender e ver todo mundo. Galera, hoje a gente tem cerca de 47 pessoas inscritas nesse nosso primeiro grupo. A média de idade está aí entre 32 anos. Nós temos... mas temos 2 casos interessantes aqui que peço que me permitam falar, mas como essas pessoas colocaram a bio lá no grupo, eu acho que está ok de eu falar. Temos o Ítalo, de 14 anos, um jovem empreendedor. Ele mandou mensagem, falou, pô, meu irmão está empreendendo, também quero começar, quero fazer. Eu achei legal, espetacular. A maioria das pessoas de 14 anos tá nem aí, né? Ainda mais no Brasil. Temos também a Ivanise, de 65, que está também empreendendo. Estou seguindo o negócio dela lá no Instagram. Muito legal. Eu acho que isso aí, mais do que nunca, mostra que não tem idade para empreender, né? Sim. Tanto novo quanto mais velho, não faz diferença nenhuma. Isso aí a gente está o tempo todo. Inclusive, eu falei sobre isso no vídeo do meu pai hoje. Meu pai começou a empreender com 41 anos, gente. Então, assim, o negócio dele virou grande, ele chegando aos 50. Então, esse tipo de coisa, muitas vezes a gente coloca para a gente, mas não é. A prática é muito diferente. Então, temos aí esse tipo de perfil. São 22 cidades diferentes representadas aqui. Temos 2 participantes também de Portugal. Então, um grupo bem diverso. Tem aí, meu amigo Fernando Malheiros, cara, ex-CEO do Fórum, nossa, reitor de grande faculdade. Tem muita gente bacana aí. A Maíra, Isabel. Pô, muito, muito legal. Vou vendo cada um pouquinho e vou falando. Mas é um perfil de turma muito bacana. Estou muito feliz de vocês estarem participando e acho que a gente tem muito a trocar junto. E depois eu vou falar um pouquinho mais. Eu separei algumas frases que vocês colocaram lá no Forums para passar aqui e mostrar o que cada um está querendo com esse nosso projeto. Mas vamos lá. E aí, antes de eu falar, já falei um pouquinho sobre a minha trajetória. E aí, Davizão, pode voltar no slide. Agora um pouco do quem sou eu. Né? Quem sou eu acho que é muito importante. Quem sou eu hoje? Porque a gente está mudando o tempo todo. Né? O Guilherme de um ano atrás era muito diferente do Guilherme que vem um ano para frente. E assim é com todo mundo. E hoje, se vocês olharem a minha roda da vida, né, foi um ano, em 2020, na pandemia, eu perdi quase 15 quilos. Foi um ano que eu, de fato, quis focar na minha saúde, quis focar em empreender na parte esportiva mesmo, que eu quis me cuidar muito mais. Então, foi um ano que eu aumentei isso na minha roda da vida, que, putz, em termos de realização, propósito, a parte de equilíbrio funcionou muito bem, mas, assim, eu estava precisando de algumas coisas, e que eu ainda sinto que eu preciso. No caso de espiritualidade, ainda é algo que eu preciso voltar. Eu já fiz meditação por muito tempo, parei, não consegui ainda recuperar. É um hábito que eu adoro. Quem já faz sabe a diferença que isso traz na nossa vida, o que pode trazer na nossa vida. E a parte de contribuição social, que tem muito a ver com o que a gente está fazendo. Muita gente me perguntou, poxa, mas tu vai fazer isso de graça, o teu tempo? Bicho, eu sinto falta de ter esse aspecto da minha vida preenchido, de contribuir. Então, esse era um dos projetos que eu queria tocar para me sentir mais realizado. Então, na planilha que eu mandei lá no grupo, e que muitos de vocês já tinham baixado, a gente faz essa roda da vida, a gente abre a possibilidade de fazer essa roda da vida, justamente para que vocês possam também identificar qual é o estado atual de vocês, né? Quem é vocês. E eu quis trazer também, por exemplo, isso aqui é meu quadro real, tá, galera? Em relação aos meus pontos fortes, os meus pontos fracos. E aí, pontos fortes estão aí, o que eu considerei. Poxa, acredito que eu tenho um grau de flexibilidade legal. Semestre de administração é um ponto que, para mim, faz diferença. O network que eu construí, uma experiência prática em gestão, já são muitos anos aqui à frente do SES.
né? Enfim. Mas é uma parte de pontos fracos. E aí eu acho muito legal, assim, galera, não tenham vergonha, não tenham problema de entender quais são os seus pontos de melhoria. Porque isso é muito importante para você entender qual é o próximo passo que você vai dar. Então, muitas vezes, poxa, aquilo que você está almejando vai diametralmente oposto um ponto fraco que você tem. Ou você está vindo uma ameaça vindo por aí. Eu sei que alguns amigos estão nessa situação, eles estão vendo o home office vir e eles estão vendo que isso vai impactar o trabalho deles hoje, eles estão vendo que a função deles não vai mais existir e eles estão identificando esse ponto fraco de que hoje eles estão numa função que ou vai deixar de existir ou vai ser menos valorizada para usar e falar, cara, eu tenho que transformar isso aqui numa oportunidade. Eu não posso deixar esse ponto fraco se tornar uma ameaça. Então, volta ali no slide, Davi. Por exemplo, para mim, eu sinto que eu tenho minha marca pessoal ainda pouco consolidada. Se hoje eu fosse sair do SES, como é que seria? Eu passei 10 anos aqui. Será que consigo um emprego assim? Bato na porta dos outros? Vou começar outro negócio do zero, sem marca pessoal? Isso, para mim, é uma coisa que eu olho e falo, putz, tá. Né? Quem me conhece sabe que eu fico entre Rio e Recife, que isso traz uma energia, dificulta, você fica de um lado para o outro, seu network fica dividido, família fica dividida. Isso, para mim, é um ponto a ajustar para o futuro. Então, esse tipo de coisa, né? Pô, capacitação e criação de conteúdo, galera, eu estou fazendo cursos. Né? A Carol tá aí, minha namorada também está fazendo comigo. A gente divide lá a tela, vai fazendo, porque mudou. Poxa, a gente trabalha aqui no site Curso Online há 11 anos, quase 12 anos. Mudou. E vai mudar de novo. E vai mudar daqui a 6 meses, vai mudar daqui a um ano. Então, isso para mim hoje é um ponto fraco. Já não foi, hoje é. Eu falo, cara, eu tenho que aprender uma porrada de coisa. Então, não tenham medo de ser vulneráveis. A gente é muito transparente, o site sempre foi transparente e eu aprendi a ser transparente. A abrir aqui para vocês, isso está para vocês verem quais são os meus pontos fracos. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero que vocês sejam vulneráveis. Eu quero que vocês entendam que vocês precisam também aceitar essa vulnerabilidade. E aí, o grande ponto é, quem é você? Falei aqui quem sou eu, expliquei um pouquinho da minha história, coloquei pontos fortes e pontos fracos, mas eu estou muito preocupado em saber quem é você. Como é que você constrói esse seu autoconhecimento, né? Então, se vocês olharem na planilha, e a gente colocou como um exercíciozinho para todo mundo fazer, coloquem esses itens, né? Descrevam como hoje você se encontra em cada uma dessas esferas da vida, né? Entendam o que vocês... por que é interessante vocês entenderem e colocarem a pontuação que vocês acreditam que estão naquele item hoje. Porque isso vai determinar quais prioridades você vai colocar. É impossível você atacar tudo ao mesmo tempo. Né? Eu até, por exemplo, o Bruno falou comigo, Guilherme, eu acho que eu vou fazer um triatlo esse ano, puxa, mas eu também estou empreendendo. Eu falo, ó, lembra do teu foco. Tu está empreendendo. Talvez você vire noite. Talvez você coma mais pizza do que você precise. Qual é o teu principal foco esse ano? Isso significa que você tem que abrir mão de fazer esporte? Não. Mas significa que provavelmente a meta de um grande triatlon vai ficar para o momento em que você já esteja um pouquinho mais avançado no seu negócio. E eu acredito muito nisso. Eu acredito em foco, em ter poucas metas, em trabalhar com muita energia em poucas coisas ao mesmo tempo. Né? Vocês conhecem aquele parente, aquele amigo que tem... Não, esse ano eu vou fazer tudo. Esse ano eu vou ler um livro por semana, vou fazer meu MBA, vou estudar inglês, vou trocar de emprego, vou trocar de namorado, faz tudo. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não faz nada. E não faz? Nada. 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 Aí, então, assim, não deixe isso acontecer. Né? Preencham, saibam exatamente. Isso aqui, galera, é todo ano. Todo ano eu tenho lá os arquivos que eu faço todo ano. Falo, putz, puxou aqui, puxou lá. Pô, acho que esse ano já é um ano que eu posso contribuir mais. Por exemplo, se eu tivesse abrindo um negócio esse ano, se eu tivesse abrindo uma outra empresa esse ano, não era um ano que daria para fazer esse projeto que a gente está fazendo agora. Não dá. Porque você tem que saber canalizar a sua energia.
né? Então, isso é muito importante. E aí, o que você acha? Vou só acabar aqui a SWOT para chamar o convidado. A gente vai fazer um bate-papo, uma roda bem bacana. Quando você avaliar, né, cada uma das suas áreas, depois entender um pouco do que você tem de pontos fortes, o que você tem de pontos de melhoria, quais são as oportunidades que se apresentam, quais são as ameaças, você vai cruzar isso, né? E aí você vai ter uma análise SWOT, que muitos de vocês provavelmente já conhecem, quem já empreende já conhece a análise SWOT, e a gente traz a SWOT, porque até conversei bastante com o sobre isso, cara, vamos trazer coisa simples, né? Sem muitas elucubrações, você não precisa de grandes esquemas para saber quem é você, para se surpreender com as suas próprias descobertas. Então, entenda como as suas forças podem potencializar oportunidades que aparecem, como elas podem mitigar ameaças, ou como até os seus pontos fracos podem fazer você perder uma boa oportunidade, que acontece muito. Né? Quantas vezes você escuta, poxa, surgiu aquela oportunidade de empreender, mas eu não tinha nenhum dinheiro guardado. Isso é uma sorte na veia. Isso é um ponto fraco que você tem, que é não estar ainda preparado financeiramente, não ter feito reservas financeiramente. Você vê um negócio que tem tudo a ver com você passando na porta e você não tem como iniciar. Isso acontece, faz parte do jogo. E da mesma forma como pontos fracos e ameaças podem te prejudicar ainda mais. Que eu acho que é muito do que vocês estão vendo. Né? Eu sei que muita gente sabe que, por exemplo, tem uma oportunidade, tem as meninas que estão na consultoria de LGPD, elas estão vendo ali a oportunidade que elas têm de atuar nesse mercado, mas sabe também que abrir um negócio hoje, com um conhecimento que você tem de direito, que não tem nada de negócio, nenhuma faculdade de direito no país, posso dizer assim, prepara de fato para você ter um negócio, é uma fraqueza. E aí, essa fraqueza de não ter esses skills pode fazer elas perder essa oportunidade. Então, isso é muito bacana, é muito importante. Eu sei que para quem já está... Ah, mas Guilherme, eu já estou empreendendo. E eu acabei não falando isso aqui no início. Perfil do grupo. Hoje, esse grupo ficou exatamente 50,40 contra 50,60. É meio a meio. Nós temos aqui metade de pessoas que já empreendem, que já têm um background de business, que já estão ali tocando o seu negócio, e temos 50% das pessoas que estão abrindo o seu negócio. Estão começando a trabalhar. Para quem está começando, esse autoconhecimento é vital, como eu falei lá no início. Você vai pegar, poxa, então antes de você perguntar qual é o mercado, você vai fazer todo esse trabalho inicial. Você vai primeiro cruzar, você vai primeiro colocar, você vai primeiro se entender, para daí você começar a estudar quais são as oportunidades, o que está acontecendo, o que está aparecendo. Para quem já está no mercado, você vai fazer o caminho inverso. Você vai pegar o que tu tem no teu negócio hoje, para onde você já construiu que ele vai. Isso se você tiver metas e objetivos traçados para o seu negócio. Muitas vezes você ainda não tem. Mas se você já tem, tá. Faz o contrário, faz o exercício inverso. Traz essas metas e objetivos do seu negócio, o que está acontecendo com o seu negócio, a possibilidade de fazer um futuro para o seu negócio. Se você quiser, faz até uma SWOT para o seu negócio. Não tem problema. Volta para trás e aí faz o teu. E veja se as coisas estão se conectando. Veja se o caminho que o seu negócio está se direcionando, ele se conecta com você. Então, por exemplo, dando o exemplo do Bruno, a gente conversou bastante sobre a montagem do negócio dele, está em fase de MVP. A gente falou muito sobre, cara, tá beleza, Bruno, quem são teus sócios? Ah, Guilherme, pô, meu sócio um é um sócio de tecnologia, outro é um cara de processo, de execução, e eu sou o cara comercial. Por que eu sou o cara comercial? Pô, cara, eu já faço isso no meu negócio familiar que eu tô já há muitos anos, tenho uma carteira comercial legal, sou eu que visito os clientes, e é isso que eu gosto de fazer, e acho que isso tem conexão comigo. Pô, legal. Então você vê que você tem o teu propósito ali, você sabe se conhecer, e você conectou isso com o teu negócio. Quando eu abri meu negócio de tecnologia, por exemplo, na verdade, eu não fiz isso. Eu era um cara que era um sócio investidor, que achei que meus sócios conseguiriam tocar lá, e na verdade eles precisavam de mim, como centro. E eu não conhecia nada daquilo. Então, esse alinhamento para trás também é importante de se fazer. E aí, galera, eu queria chegar aqui nessa ferramenta. Atualizou? Ah, legal. Então,
Davi, bota nos slides. Vamos lá. Só voltar aqui. Eu queria ver umas coisinhas antes de trazer o Johan para cá e a gente conversar um pouquinho. Queria trazer um pouco do que vocês falaram em relação lá respondendo no Forms, né? Então, achei muita coisa legal. Poxa, quero conhecer, se o senhor quiser ver aqui depois também comigo, mais conhecimentos na área de gestão de pequenos negócios, firmamento nas escolhas e liderança na coletividade. Poxa, tenho dificuldade com definição de produtos e precificação, esse tipo de dúvida me paralisa, a gente vai falar muito sobre isso. Espero dicas e informações para minimizar os erros. Legal, é justamente isso. Minimizar. Errar, a gente vai errar bastante. Técnicas para gestão de atividades e prospecção de clientes. Legal. Aprender a melhor forma de engajar e prospectar clientes. Todo mundo aí, ó. Já vi que é advogado, seguindo os ditames éticos que a profissão determina. Tá certo. Novos conhecimentos e conhecimentos que envolvem empreendedorismo. Isso que são tudo que vocês mesmos colocaram lá naquele Forms, né? Insights acerca de áreas de atuar, ideias de nicho que ainda esteja em falta, seja possível. Aí volta para aquele caminho que eu falei, né? Não é só olhar porque tá... Tem tudo, é possível empreender em tudo, tá? É possível empreender em tudo. Até em funerário dá para empreender. Isso aí, agora tem que ver... dá, viu? Hã? E dá. Não vou nem... Quase... Não dá nem para falar, mas assim, tem muita coisa. Direção para quem nunca empreendeu, legal. A gestão mais eficiente, nossa, isso é incrível. A quantidade de erro que a gente vê em pequenas e médias empresas de gestão é muito grande. Dicas de como montar o primeiro negócio, erros comuns de iniciantes, a forma para evitá-los, saber o momento ideal para o lançamento. O momento ideal não existe, vai depender muito de como você está se preparando. Você empreendeu na área educacional, legal, bacana, uma visão geral dos desafios. Pronto. E aí, galera, eu quis muito compartilhar isso aqui com vocês, para vocês verem como é diverso, né? Os pedidos, os desejos da galera é bem diverso, cada um está em uma fase específica, mas é interessante que no final do dia todos se complementam. Todos vocês querem errar menos. Todos vocês não querem um caminho mais curto, porque ninguém, se tiverem te vendendo um caminho mais curto, desconfie, né? Não tem atalho. Tem a melhor forma de você chegar lá, de você chegar mais rápido, mas sem atalho. O caminho é o mesmo, né? Agora você pode reduzir muitos erros. Você pode evitar muitos buracos. Isso aí com certeza. E aí, Ô, Val, o pessoal tá falando alguma coisa, Vanessa? Tá na transmissão, não? Ah, tá. Daqui. Aqui não tem tecnologia que resista ainda. Ô, Schwarz, vê se chegou lá para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, abriu aí. Vê se você consegue. Pronto. E aí, só ver se tem alguma coisa no chat. Vanessa quer passar alguma coisa que eu não tô vendo vocês agora. Vou voltar a ver se Davizão consegue puxar aí para mim. Pronto. Aí tô vendo a galera agora de todo de novo. Beleza. Bom, vamos lá? Simbora. Deixa eu receber aqui Johan Salazar. Já tá com o microfone dele, tá ligado? Tá, né? Tá funcionando já? Tranquilo, já tá tranquilo. Acaba. Seja muito bem-vindo. Vamos galera. descer? Simbora. Agora vai virar uma mesa redonda. Vamos embora. Galera, alegria estar aqui com vocês, né? Nesse ciclo, começando aí desbravando um caminho novo, um caminho de ajuda, né? Ajuda mútua. Acho isso muito importante. Parabéns, Gui, por esse trajeto. Acho que vivemos um momento em que se precisa de mais disso, sabe? Legal, e isso é muito bom, muito bom. Parabéns mesmo, show de bola. E quem é Johan Salazar? Se apresenta aí para a galera, dá aquela tua bio aí para todo mundo. Bom, eu sou Johan Salazar, head trainer da AICA, né? A AICA é empresarial, a gente trabalha com aprendizagem organizacional, esse é o nosso foco de trabalho. Tenho 45 anos, engenheiro de formação, depois fiz meu MBA na FGV em marketing, me tornei especialista em finanças, trabalhei em banco, né? Então, na verdade, estou
Estou mudando de negócio agora, recentemente. Estou efetivamente findando minha carreira em banco. E depois eu fiz meu mestrado em gestão de pessoas. Legal. Fui professor de faculdade durante uns 10 anos, 10 bons anos que a gente trabalhou com isso. Foi uma experiência fantástica, né? E nesse processo aí a gente já vem se tornando... Primeiro você se torna professor, tive a alegria de começar dando aula para o ensino público, Legal. na realidade mais bem dura, bem difícil da nossa sociedade. Depois a gente foi trabalhando para efetivamente ensino médio, depois escolas privadas, enfim. Depois a gente foi para a faculdade, MBA, e por aí foi. Embora. E efetivamente a gente mergulhou no mundo do corporativo, no mundo das organizações, é o que a gente está fazendo hoje com muita alegria. A gente trabalha efetivamente experiência organizacional, aprendizagem organizacional, movimento cultural, movimento para resultados, customização de técnicas, de métodos para resultados. E essa é a minha vida, cara. Estamos na luta, graças a Deus. Legal. Experiência é uma vida, graças a Deus, muito, muito fincada na espiritualidade, é algo que a gente desenvolve, um trabalho aí para ajudar pessoas, ressignificar e dignificar a vida humana. É bem isso aí. Bom, galera, a gente já é parceiro da AICA há muitos anos aqui no SES. Eu gosto muito deles. A gente, quando adquire um certo tamanho empresarial, você precisa estar o tempo todo fazendo uma revisita, né, ao processo cultural. Isso. Você está o tempo todo alinhando visão, os valores, o que a gente aceita como prática, porque você justamente, por exemplo, a gente chegou a ter 27 estúdios em não sei quantas filiais, em estados pelo Brasil. Então, você nunca está presente totalmente. Né? Então, não é só essa sala, você acaba tendo que falar com todos os colaboradores por meio de princípios, de valores. Então, a gente tem esse processo de parceria com a AICA há muito tempo e eu senti que eles seriam as pessoas certas para nos ajudar nessa primeira etapa, né? Perfeito, isso mesmo. E o que a gente preparou aqui? Deixa eu ver se eu dá a visão, se quiser voltar. E Gui, assim, diante do que você trouxe aí, cara, eu queria conversar muito com o pessoal e a gente precisa entender que todo empreendimento, ele é a expressão de quem a gente é, né? Isso que você está trazendo no primeiro tema, autoconhecimento, a gente precisa ter muita noção disso, né? O negócio, o meu negócio, aquilo que eu faço, vai ser naturalmente expressão de quem eu sou. Se eu não tenho essa visão de quem eu sou de uma forma mais ampla e profunda, talvez eu não consiga expressar e conduzir isso de uma forma com mais sentido para o meu negócio. Tá? Então, isso é fundamental. Elementos como esses que você traz e cada um de nós perceber, a galera que está conosco, perceber quem você é, o que é que você acredita, o que é que você pensa, que ideias são essas, né? Quais são as suas crenças, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer, mas isso é muito importante. Se eu não sei quem eu sou, como você colocou, se eu não sei quem sou, muito menos vou saber onde eu quero chegar. Né? Isso é fato, isso é perfeito. E aí eu trouxe aqui, para a gente conversar um pouquinho, uma ferramenta, e aí eu vou deixar o próprio Johan apresentar essa ferramenta que eu gosto demais, que é o Ikigai, que é uma ferramenta simples, né? E que você coloca ali em perspectiva. Bota a gente aí, deixa a gente baixo pequenininho no canto. Que a gente não tá tão bonito assim, já fica no cantinho, tá bom. O slide tá mais bonito. Mas, Johan, apresenta um pouquinho aí para quem ainda não conhece o Ikigai ou quem não teve a oportunidade de fazer. Perfeito. Gente, eu vou falar um pouquinho para você agora, mas é importante que você faça algumas anotações agora e, posteriormente, você complete essa reflexão, porque, na verdade, o Ikigai é uma ferramenta de reflexão, né? É uma ferramenta de autopercepção. Tá? Primeiro, a gente precisa entender que todo empreendedorismo vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Tá? Então, eu preciso entender que vai ser luta, por mais que eu ame fazer isso, por mais que eu entenda que isso fala comigo, vai ser difícil, isso é normal. Ok? Vai exigir esforço, vai exigir falta de sono, vai exigir, enfim, algumas situações desconfortáveis, algumas situações não tão agradáveis assim, a gente precisa focar e enfrentar do mesmo jeito, beleza? E aí o que acontece? O Ikigai, ele parte basicamente de 4 perguntas, tá? A primeira pergunta é aquilo que você ama fazer, tá?
O que é que você ama fazer? O que é aquilo que te realiza quanto gente, quanto pessoa, que fala contigo e, caramba, eu amo desenhar. Massa. Eu amo cozinhar. Muito bom. Eu amo falar, eu amo cantar, eu amo tocar, eu amo interpretar, enfim. Primeira pergunta do Ikigai é essa. O que é que você ama fazer? E aí, a minha sugestão para você mesmo é que você faça uma lista disso. E faça uma boa lista, tá? Porque aí você vai identificando o que é que você efetivamente ama fazer. Ok. Sem limites, tá, gente? A gente às vezes fica pensando, isso daqui não pode virar negócio, ou pode virar negócio. Não, não é isso que importa agora. O que importa é você ter, de fato, um brainstorming de todas essas ideias. A segunda pergunta é, o que é que o mundo precisa? O que é que hoje o mundo está precisando que seja feito? E do mesmo jeito, você precisa compor uma lista sem nenhum tipo de discriminação, ou de freios, ou de bloqueios para fazer essa lista. Na tua percepção hoje, o que é que o mundo, o que é que a sociedade, o que é que as pessoas estão precisando que seja feito, que alguém faça de alguma forma? As pessoas precisam que tenha hoje alguém que leve alimentos para suas casas, é um exemplo. Há um tempo a gente dizia, isso não é necessário. Precisa de alguém que compre no supermercado e leve para casa? Não tem necessidade, eu prefiro ir no supermercado. A gente identificou que é uma necessidade. Então, essa pergunta aí é efetivamente qual é a necessidade das pessoas para que seja realizado hoje na sociedade. Então, isso é a segunda pergunta fundamental no Ikigai. Desculpa, Johan, até puxando esse gancho, volta para aquilo ali que a gente estava falando, de muita gente, quando me pergunta o que o mercado quer, qual o bom nicho para entrar hoje, ela, na verdade, estava falando assim, o que o mundo precisa. Isso. Só que ela está olhando, muitas vezes, para o que o mundo precisa, sem fazer o resto da conexão. Porque a graça do Ikigai, gente, é que, assim, quando vocês começam a olhar o Ikigai, vocês vão ver todas aquelas situações. Por exemplo, a questão da paixão que você vai passar. Muitas vezes as pessoas abrem negócio por paixão. Isso. Porque elas gostam e porque elas são boas. Mas não perguntaram se o mundo precisa. E muitas vezes é um hobby. E essa questão... Só que a quantidade de pessoas que vai só atrás do que o mundo precisa. Agora, veja ali, gente. Para saber se você é bom no que o mundo precisa, você tem que olhar primeiro. Não adianta você só fazer. Né? Então, acho que muitas vezes quem não conhece o Ikigai só vai no segundo, só vai nessa parte aqui. Não, o que o mundo precisa, ou então vou no que eu sou bom. Inclusive, começa daí, né, Gui? O cara começa, o que é que o mundo está precisando? Não tem problema nenhum começar daí. O problema é parar aí. Né? O que é que o mundo precisa e eu paro aí, fico aí. O que é que o mundo precisa no resto. E eu faço uma lista, por isso que eu digo, faz uma lista indiscriminada disso daqui. Desce além. O que é que você acha que o mundo precisa? Sem se preocupar tanto em progredir no Ikigai. Faz uma lista boa daquilo que você ama, faz uma lista boa daquilo que o mundo precisa. Manda brasa, cara. Vem as ideias e vai escrevendo. Isso é um bom exercício para a gente sair desse primeiro encontro. Sair partindo disso daí. O que é que o mundo precisa efetivamente? Depois a gente responde a terceira pergunta. Aquilo que você é pago para fazer. O que é que hoje você é pago para fazer? As pessoas pagam para que seja efetivamente feito. Para que as pessoas estão dispostas a pagar para ser feito. É outra lista. E isso é interessante. Nem sei, Bruno, o Pajé, depois você briga comigo lá, eu tô falando muitos exemplos porque a gente tá fazendo a mentoria junto agora, eu quero falar sobre isso. Isso é muito legal pensar, porque o Pajé me passou um pitch que ele fez para entrar no programa de aceleração. Ele mandou o pitch e tal, eu falei, cara, o pitch tá muito bom, você preparou bem, você explicou a tua solução, mas tu não tá conversando com quem paga. Por exemplo, a solução dele é uma solução de aumento, ela é quase uma rede social para o home office. Então, a ideia dele é reformatar o formato que a gente tem hoje da empresa em si, para que o gestor tenha mais visualização em casa, aumente a produtividade e tal. E quando ele fez o pitch, ele conversou só com um colaborador. Eu falei, cara, quem vai pagar a tua conta? Quem vai assinar o teu produto? Não é o gestor? Então, como é que tu vai tocar no bolso dele? Assim, como é que você vai... Não, falar... Veja, e aí o gestor está sempre olhando o seguinte, ou ele vai economizar, ou ele vai ganhar dinheiro. Sim. Né? No final do dia... De uma forma ou de outra ele vai ganhar dinheiro. Ele vai reduzir, ele vai aumentar a produtividade. Ele vai aumentar a receita, ele vai diminuir o custo. Pronto.
Então, assim, quando você fala o que você é pago, você está olhando para o público certo? Né? Ou você está olhando de uma maneira mais ampla, ou você está olhando para o público final, mas que não é o público que paga. Uhum. Isso tem que estar olhado. Então, assim, o que você é pago efetivamente para fazer. E aí, a gente vai falar disso em MVP, galera. Cuidado com família, quando você for fazer, cara, projeto. Por que acontece? Quando você chega nessa parte de testar quem de fato te paga, puta, dá uma pena. Porque tu já chegou até ali, sabe? Tu já viu o que o mundo precisa, tu já fez uma lista, você já tem uma ideia na cabeça, você já perguntou pra tua avó, pra tua mãe, pra tua mulher, todo mundo falou, porra, do caralho, muito bom, foda, não sei como é que ninguém pensou nisso antes. Você é um gênio, Steve Você é um Jobs. gênio. E você vai maturando aquilo. As pessoas vão te jogando objeção, você vai desviando das objeções, e você chega no MVP e tu fala, putz, agora eu tenho que botar pra rodar. Né? E aí dá aquela pena de não fazer o MVP de verdade. Uhum. Dá, porque daí todo mundo já deu em mim. Porque você fala assim, será que eu vou botar a prova e vai dar merda? Então é a hora de você ter muito sangue frio e saber assim, essa pergunta do que quem te paga para fazer isso, galera, leve muito a sério essa pergunta. Porque não é uma pergunta fácil de se responder. Não. MVP não é só para família, entendeu? E aí, nesse ponto, vocês têm que, de fato, sair para o mercado, entender quem é o teu cliente potencial e saber o que ele vai pagar, o que ele vai estar disposto a pagar, porque é onde muito MVP faz a curva, que eu brinco assim, onde a bala aqui, até gostei, mas não topo pagar. Por exemplo, isso aqui é um grande MVP com vocês, a gente está fazendo um baita de um lançamento para ver se funciona, para ver se, putz, legal, é um teste, vocês têm que fazer esse teste. E aqui tem, dentro dessas pessoas, tem pessoas próximas a mim que eu sei que se eu fosse falar de outras coisas aqui, elas viriam, estariam aqui, mas tem várias pessoas de 22 cidades do Brasil diferentes, mesmo de Portugal, que estão aqui assistindo e acreditam no conteúdo. E aí você expande para o teu ramo, né? Para o ramo de pessoas que você conhece. Então é importante sair dessa zona de conforto. Mas, perfeito. Enfim, te tirei do... Não, e você trouxe uma questão muito importante, Gui. As objeções. Precisamos escutar objeções. Nesse momento aí, esse núcleo de pesquisa chamado família, às vezes ele não vai trazer a objeção necessária. Né? A gente precisa escutar essas objeções. Na verdade, quando a gente fala de autoconhecimento e propósito, a gente está falando de verdade. Então, verdade precisa ser a base fundamental de todo o processo. Então, a gente precisa buscar núcleos de segurança no sentido de pessoas que vão trazer para a gente a verdade, a visão de mercado, a visão pé no chão, fato real, vida real acontecendo, desce para o play, e essas pessoas vão falar conosco. Né? Claro que não precisa nem ser tão íntima, a tal ponto de que passe a mão, né? Não precisa ser tão frio a tal ponto que não te dê nortes. Isso que a gente está vivendo aqui são caminhos de nortes, né? Caminhos a serem direcionados, vetores para a gente seguir. Tá? Então, muito importante isso daí. Aquilo que você é pago para fazer. Fazer uma boa lista disso daí de uma forma pragmática, tá, galera? Pragmático. Não, às vezes que a gente vai empreender, todo empreendimento é um sonho. Chega a ser um nível de sonho. E no Ikigai, em certos aspectos, principalmente nesse, a gente precisa sair um pouquinho do sentimental, do emocional, para efetivamente ser mais pragmático. Então, a gente faz uma quarta pergunta, cria uma quarta lista, aquilo que você é bom fazendo. Tá? O que é que eu sou bom fazendo? E aí, se a gente não fez uma SWOT legal, pessoal, talvez esse bom fique um pouquinho míope. É importante que eu liste nesse eu sou bom fazendo, aquilo que, de fato, eu sou forte. Eu sou muito bom, efetivamente, criando, desenvolvendo, trabalhando, apresentando, enfim. Eu sou muito bom nisto. Uma boa lista disso daí. E veja, não se preocupe em primeiro momento nenhuma resposta se tornar comum em nenhum dos 4 universos. São 4 universos distintos. Quando você percebe a interseção entre o que você ama, ou seja, uma lista de atividades que você ama fazer e que o mundo precisa, aquilo que a gente chama de missão. O mundo precisa, você é bom, você ama fazer, legal, massa, show de bola, mas você não vai ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque talvez as pessoas não paguem. Tá? Essa é a questão central. Depois, a interseção do que o mundo precisa e aquilo que você é pago para receber, o mundo precisa, você é pago, você ganha com isso, é vocação.
Tem o chamado vocacional profissional. Tá? Vocação nesse sentido profissional. Legal. O que é que isso abstrai? O que é que isso pode acabar trabalhando a gente no sentido de propósito, efetivamente? Eu posso amar fazer isso. Tá? Isso não fala com o meu interior, não fala com a minha realização, não fala com o meu propósito, efetivamente. Depois, aquilo que eu sou pago para fazer, as pessoas pagam para ser feito, e efetivamente eu sou bom. Isso é minha profissão. Eu sou bom fazendo isso, as pessoas pagam. Provavelmente é aquela gama de coisas que a gente faz isso hoje. Tá? Ó, falou que Ô, Davizão, falou que o microfone do Johan tá cortando um pouquinho. Dá uma conferida aí, o Bruno colocou aqui. Não sei se eu estou escutando que realmente tá. Tá normal? Legal? Então é a tua internet aí que tá cortando, pô. Pagar vivo aí. Não, quebra o bichinho, velho. Quebrou o cara. Então, efetivamente, essa é a tua profissão. Provavelmente é tudo que você faz até hoje, ou fez em algum momento. Tá? Então, efetivamente, você foi pago para fazer isso, você é bom fazendo isso, então as pessoas pagam. Né? E depois, aquilo que você ama, a interseção daquilo que você ama, aquilo que você é bom, é a tua paixão. Você é bom e você ama fazer isso. Show de bola, excelente. Então, veja, são interseções aí que a gente vai completando, mas, na verdade, o que é que eu preciso, já chegando aí num objetivo, efetivamente, do Ikigai, eu preciso responder, juntar a interseção das 4 listas. Aquilo que eu amo fazer, aquilo que as pessoas precisam que seja feito, aquilo que pagam para ser feito e aquilo que efetivamente eu sou bom fazendo. Então, a junção desses 4 é propósito. Essa expressão Ikigai, né, vem do japonês aí, felicidade, propósito, fala comigo, é a minha interioridade. Então, aí é que está o para quê isso tudo, para que eu estou aqui, o que é que eu quero fazer com a minha vida. Gente, vamos entender uma coisa, não é fácil essa interseção dos 4 mundos. Tá? Essa interseção dos 4 mundos, ela não é fácil, efetivamente. Mas se a gente faz uma boa lista disso daí, a gente vai, primeiro, aprofundar nosso autoconhecimento, vai mergulhar nosso autoconhecimento de uma forma tal que eu consiga perceber sobre mim, sobre as minhas perfeições e imperfeições. Sim, imperfeições sim, porque existe uma perfeição. Veja que conceito legal, tá? Para mim, perfeição humana é aquilo que a pessoa ama e faz bem. É perfeição humana. Davizão, volta aqui na gente. Beleza? Tá. Não, é porque a gente tá dividindo tela, né? Deixa só nós aí. É que chegou a pizza ali. Agora, lá, tirou só. Chegou isso. A pizza, ele já foi para lá. Então, é basicamente isso. A gente tem um caminho do Ikigai, fala muito isso. Tá? Vamos tentar cruzar as 4 respostas, identificar o que de fato isso fala com a minha pessoa. Se eu vou fazer algo que efetivamente eu sou bom, que eu amo, as pessoas precisam que seja feito, e eu vou ganhar com isso, pronto, o caminho vai por aí. Cruzamos, isso é um bom caminho de discernimento. Contudo, não é fácil, porque é um mergulho muito real e precisa ser um mergulho pragmático. Nesse sentido, Gui, uma sugestão que eu dou muito é para que a gente tenha referências. O que é que as pessoas dizem? Você acha que realmente eu sei falar em público bem? Você acha que eu sou um bom estudante? Porque, por exemplo, o que é que a gente faz aqui? A gente é professor, caramba. Trabalha com educação, com formação de gente. Então, tem 2 aspectos fundamentais na formação de pessoas, na aprendizagem. Eu preciso ser um constante estudante, a inquietude de estudar e pesquisar precisa ser constante na minha vida, e eu preciso criar um método de falar sobre isso. Entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa cruzar as 2 coisas. Então, é importante que a gente escute de pessoas neutras e que possam ter um nível de pragmatismo profundo conosco e dar esse tipo de feedback. Você é bom fazendo isso. Ah, mas eu acho que eu sou bom cozinhando. Não, você é bom queimando carne. Você queima a carne muito bem, mas é bom cozinhando. Né? Eu acho que o caminho é um caminho bem legal para a gente visitar. Né? Existe um outro conteúdo que eu acho que é importante a gente conversar, a gente trabalhar. Basicamente, o que é que você quer fazer, efetivamente, dentro desse Ikigai, o que é que você quer fazer, o como você vai fazer isso e o porquê. Veja que, quando a gente olha os grandes sucessos empresariais, os grandes empreendimentos, os sérios, por exemplo,
O que fez o Sérgio dar certo, essencialmente, não é o que ele faz. Porque o que ele faz, provavelmente, muita gente faz. Ok. Sim. E às vezes a gente corta o empreendimento. Ah, tem muita gente fazendo no mercado, eu não vou fazer também. Não fez nada. Tudo bem, mas se eu sou muito bom, vai dar certo. Show. Então, a questão, o segredo não é o que é que eu faço. Ainda que eu tenha uma concorrência grande. Show, não tem problema. O segredo talvez comece a surgir quando eu digo como eu faço. Eu não faço como todo mundo faz. Eu faço de um jeito específico. Esse como fala com o meu autoconhecimento. Como é que eu gosto de fazer? Eu faço de. Putz, aonde não tem ninguém, né? Uhum. E esse aonde não tem ninguém, e isso é a primeira, até falar um segredo aqui. Cara, eu quando vou investir numa startup aí como investidor anjo, quando eu tô mentorando, quando eu tô fazendo uma análise de pitch, eu postei esses dias, eu acho, as coisas que mais me irritam. A coisa que mais me irrita no mundo é quando eu pergunto, cara, tá, quem são os seus competidores? Aí o cara fala, pô, ninguém. Putz, cara, nada me tira mais o juízo, porque assim, veja, nem os negócios mais inovadores do mundo não tinham nenhum concorrência. Você vai lá, mas o Airbnb. Sim, mas ele tinha os hotéis. Tinha os hotéis. Tinha as pessoas que alugavam as suas casas em qualquer site. Tinha. E se você olhar o pitch do Airbnb, que é muito legal, inclusive, você vai ver. Ah, mas o Facebook, ué, as pessoas se comunicavam como antes do Facebook? Uhum. Se comunicavam como antes do WhatsApp? Será que o WhatsApp é mega ultra inovador assim? Ou eles só fizeram de uma forma diferente? É verdade. Né? Perfeito. Hoje, e assim, a gente tenta muito buscar algo que não fez, que ninguém viu. Cara, talvez se essa ideia fosse tão boa assim, muito provavelmente alguém já teria feito. E o ponto que o Johan trouxe, esse é o que é legal, e eu posso falar sobre o SES. Na área da gente, por exemplo, de preparatórios, antes da gente já faziam. Sim. Só que faziam via satélite. Uhum. E aí a gente foi e fez online. Aí depois que a gente já fazia, já era grande, veio outro player e mesmo online falou, cara, eu vou fazer de uma forma diferente que o SES faz, que eu vou descentralizar, eu vou entrar de um outro formato, vou fazer forma de lançamento. E bombou. Show. E amanhã vai ter gente assim de novo. Então, e aí vai e volta para o lance do autoconhecimento. Ao invés de talvez você sair buscando, isso é muito o que eu penso, ao invés de você sair buscando uma baita nova área, a nova Apple, cara, olha para si. Né? Será que... Eu falei isso, por exemplo, com o Leandro, que tá aí, porra, meu amigo, irmão de infância, e aí ele falou, conversou comigo e tal, pô, tô vendo. Eu falei, cara, ele passou, por exemplo, 10 anos conecta aí. Deixa eu conectar aí no 4G. Foi? Foi isso. Chegou a pizza aí? Cadê? Mostra aí pro pessoal. Traz aí, cara. E aí, voltou? Tá todo mundo ouvindo já de novo? Show. Poxa, galera, vocês perderam. O Johan deu uma dica aqui matadora, mas não vai voltar. Cadê? Todas? Só veio uma? Não, veio uma só? Não. Aí, ó. Aí, galera, quem tá de casa aí, ó. Cadê? Estão me vendo? Aí. Já tá aqui, já pedimos umas pizzas aqui pro povo. Tem 5, 6 pessoas aqui.
Já voltou total, né? Tá todo mundo vendo? Show. Tem alguém com fome aí? Tá na hora de comer. Galera já, ó. Ó, Edson, Samir, Beatriz, Já, ó, quero pizza, galera. Tá dizendo aí. Pajé, Gabriela, Maíra, todo mundo. Envia um pedaço. Fatia. Isso você está falando, Gui. O que acontece às vezes é o seguinte. Eu quero abrir um negócio e o princípio do negócio é ser solução. O princípio de todo negócio é ser solução para alguém. Uhum. De uma forma que reúne um volume de público que pague e mantenha o negócio e dê lucro. Ok. Uhum. Contudo, quando a gente vai para o empreendimento, a gente... Isso que a gente está conversando aqui é muito sensível nisso. É conectar a solução que eu sou com o problema de alguém. Eu sou solução, ainda que o negócio não seja só eu mesmo, ok? Mas eu sou solução porque está aqui dentro do negócio, está na minha cabeça. Eu expresso essa solução. E existe uma galera precisando dessa solução que vai partir de mim. Show. Se a solução é para um problema, então é um processo, um caminho que não é fácil. Contudo, quando a gente pensa em empreender, a gente pensa, eu quero buscar o caminho que seja mais fácil. E talvez, isso é só talvez, o caminho mais fácil seja justamente com aquele lugar onde não tem um concorrente. Mas talvez seja a concorrência o benchmark que eu preciso para crescer, para desenvolver. Talvez seja justamente essa concorrência que questione o meu propósito de fazer o meu negócio, que questione as crenças e os valores que eu acredito e que eu quero levar efetivamente para o meu negócio. Então, faz toda a diferença quando eu olho para aquilo que eu sinto, que eu penso, que eu vejo, que eu amo, que eu gosto, e que as pessoas precisam disso, elas querem pagar por isso, e eu olho para os concorrentes e digo, caramba, que legal, os concorrentes estão aí, eu posso aprender com todos os erros deles, e são muitos, e eu agora posso apresentar uma solução diferente diante desse cenário aqui. Então, quando eu consigo fazer essa junção de elementos de uma forma muito clara e verdadeira, acabou. Por exemplo, senão ninguém abriu uma hamburgueria, né? Isso. Mas o McDonald's já faz há 60 anos. Eu acho que a gente tá batendo muito nessa tecla, pessoal, porque é de fato, assim, quando a gente está buscando empreender, ou quando a gente está dentro do nosso início do nosso negócio, a gente não quer ser comparado com ninguém, muitas vezes, né? A gente quer ter aquela solução matadora. E assim, por exemplo, na Videofront, que é a nossa empresa de tecnologia que a gente abriu aqui, foi mal, galera. A gente tinha um concorrente direto, que era, enfim, uma empresa bem conhecida aí no Brasil, e que eu adorava isso, porque o que acontece? Ele já tinha um preço lá em cima, e aí a gente chegava no cliente dele, e ele já tinha um preço mega alto, a gente chegava com 20% abaixo, a gente tinha uma baita margem de lucro, o cliente ficava com um sorriso de orelha a orelha. Eu falei, puta, que negócio bom! Porque ainda tinha valor para explorar, né? É como se fosse uma mina, que tu chegaste lá, ainda tem valor para explorar, ainda tem ouro para tirar daquela mina, tem só um cara fazendo. Como tem muito ouro e pouca gente fazendo, a extração de valor está lá em cima, ou seja, a diferença entre o preço, né, e o que ele consegue dar estava muito alta, e a gente entrou só um pouquinho aqui embaixo. E às vezes, se você não tem concorrência, você precisa explicar teu produto. O cara nunca viu nada parecido. O que é isso? E aí você tem que começar todo do zero, aí você tem que ensinar o teu cliente o que é, para depois se convencer que ele precisa. Isso. Então, galera, só a gente falou um pouquinho mais aqui dentro do Ikigai sobre essa parte, porque de fato é uma parte que de muita diferença. Assim. Não, se você está empreendendo, está começando aí, não precisa tentar achar rocket science. Deixa eu passar aqui. Volta aí pro slide, por favor, Davizão. E aqui foi justamente isso. Eu coloquei, o Johan passou bem demais. Agora aí contigo, Johan. Dentro já de propósito. Isso daí eu já acabei... Vou pegar uma água pra gente. Cadê tua a água? minha tá aqui. A minha tá aqui do lado. Deixa eu pegar aqui. Vai você pegar uma água pra mim, por favor? Isso daí, esse ciclo de ouro, de certa forma eu já falei, assim. Porque, primeiro, você percebe que a gente faz algo, né? O que a gente faz, a gente oferece isso, um produto, um serviço, para ser solução para alguém, né? Para ser solução para alguém da sociedade, enfim, para outros negócios, para outras pessoas, enfim. Aí vem o como você faz, a maneira que você faz aquilo. E aí já começa a surgir, galera,
O como você faz já é o teu toque pessoal. Se você não tem autoconhecimento suficiente, em cima disso que o Gui está trazendo, se eu não tenho esse autoconhecimento suficiente, eu não sei o meu como diferenciado. Tá? Eu não vou saber qual é o meu como que os outros não fazem. Mas esse como, como é que eu encontro a raiz desse como? É no porquê. É a causa do negócio. Todo negócio tem uma causa. Todo negócio quer gerar algum nível de resultado. Claro, naturalmente, para nós, quanto empresa, resultado financeiro, mas não só isso. É um resultado transformacional. É uma mudança que a gente empreende na vida de alguém. Veja que quando a gente abriu, o Guilherme colocou logo, o Séries faz diferença na vida de pessoas, mudou vidas. Isso é causa. Nós precisamos responder essa pergunta: qual é a tua causa? E aí, quando eu identifico a minha causa, o meu como muda. Você pode ter um universo de concorrência. Na hora que eu identifico a minha causa, o meu como muda. E aí, o que é que você vai fazer? Aí já é consequência. É muito mais simples. Isso é propósito. Isso é, de fato, propósito. E ele está bem na linha do autoconhecimento, depois você alinha para o propósito. Tem que você ser. Já tenta chegar no propósito. E aí, novamente, por exemplo, eu já vi muita gente pegar essa regra de ouro, esse ciclo, e também desvirtuar, fazendo o caminho contrário, sem ter o autoconhecimento. Então, na verdade, você encaixa algo que você já quer fazer naquilo. Aí não adianta nada, gente. Então, o passo a passo é autoconhecimento, propósito. Isso, exatamente. Um pouquinho volumosa, né? Ocupa um volume maior de espaço, mas hoje eu já tenho 37 quilos a menos. Teve um momento de vida que eu bati a porta do caixão. Né? E perder, eliminar 37 quilos, se livrar de 37 quilos não é fácil. Sim. Primeiro, não foi da noite para o dia. Não foi acordei e no outro dia, isso é um processo. Tudo que tem valor é processo. Tudo que tem valor é step by step. É um dia depois do outro. Se for muito fácil, provavelmente não tem valor. A tendência é essa. E aí eu fui percebendo, fui mudando de atitude, fui mudando de comportamento, fui mudando de hábitos, fui mudando de alimentação, fui mudando às vezes até de pessoas que eu andava junto, que às vezes também é isso. Né? Porque às vezes as pessoas não colaboram com o nosso desenvolvimento. Isso é importante a gente pensar nisso. A gente acha que não, mas isso é muito importante. E aí eu vou mudando. Aí eu mudo e começo a dar outros resultados. Então, o segredo, essencialmente, para o resultado organizacional, para o resultado do meu negócio, é o resultado na minha vida. No primeiro momento, eu preciso mudar a minha vida. Né? Por exemplo, para eu poder estar com você aqui, hoje eu estou trabalhando desde cedo hoje. Não parei, né? E o meu trabalho envolve estudo, meu trabalho envolve produzir, meu trabalho envolve uma série de projetos que a gente está lidando. Por exemplo, a gente está com 2 projetos no Paraná. A gente se falou, para esse momento aqui, eu estava no Paraná tocando um terminal forte lá, que é o maior porto, segundo maior porto do Brasil, é Santos e Paranaguá. A gente estava lá, então eu tenho um universo de projetos para eu estar aqui com essa mesma energia, depois de já ter acordado super cedo, trabalhado o dia todo, treinado, sabe? É porque tem que ter energia. Eu preciso... E a energia está onde? Não vem de fora. A energia é a forma como você conduz sua própria vida. Então, isso vai descer para a tua galera. É natural isso. Então, primeiro passo do autoconhecimento, fundamental. Quando eu entendo isso, quando eu entendo para que eu existo, o que é que eu quero, né? As pessoas vão lembrar. Isso é muito forte, tá, gente? Claro que eu estou falando um pouquinho já de legado. Mas propósito vai desembocar no legado. Quando as pessoas pensarem em Guilherme Saraiva, vão lembrar de quê? Ele traçou um propósito que vai deixar um legado. É isso aqui. Então, quando as pessoas lembrarem de você, vão lembrar de quê? As pessoas lembrarem de Johann Salazar, vão lembrar de quê? Isso é muito forte. E aí é o meu propósito que fala sobre isso.
Então, esse ciclo de ouro vai bem nesse caminho, sabe, Gui? Acho que é um caminho bem interessante. E aí eu queria trazer um artefato. Aí. Volta para o slide da visão. Isso, pode passar ele todo. E aí eu queria só Eu nem sabia que eu tinha colocado esse. O pessoal deve ter ajustado. Você colocou aí, né? Pode passar mais um, que tem um ali embaixo. Pronto, feito. Galera, isso daí é uma ferramenta que eu trago para vocês, para você identificar teu propósito, tá? Primeiro, quais são os princípios que regem tua vida? Quais são as crenças e valores que você tem, tá? Quanto pessoa, o que é que para você é importante, o que para você tem valor, isso são os princípios. É importante você saber de onde é que você está saindo. Depois, efetivamente, quais são os papéis que você exerce na sua vida. Se você é pai, se você é gestor, se você é empreendedor, se você é tio, mãe, filho, todo mundo é filho. Né? Então, se isso é importante, se isso precisa hoje de uma atitude estabelecida na tua vida. Depois, quais são as responsabilidades que cada papel que você exerce na sua vida exige de você, e cada papel exige responsabilidades distintas, e quais os objetivos que você quer atingir diante dessas responsabilidades, diante desses papéis, efetivamente. E aí, se alguma dessas realidades não estiver ok, não estiver legal, e aí você pode linkar isso com a tua roda da vida, isso é muito interessante, você vai precisar identificar o que é que precisa mudar, o que é que você precisa fazer para mudar e quando você vai efetivamente fazer essas coisas, inclusive o teu empreendimento, tá? Se você cruzar isso tudo, você vai chegar a identificar qual é o teu propósito de vida. Você cruzar essas informações, depois de preencher tudo, se você juntar tudo que a gente falou, gente, aquele propósito de vida que você tem lá embaixo, você vai identificar rapidamente. É por aí. Legal. Você vê que foi bacana. Eu estava até na dúvida, vou levar uma ferramenta e tal. Não, eu acho que a gente buscou trazer, da visão pode voltar para cá, justamente mais de uma ferramenta, mais de uma forma, vários tipos de análise. A gente trouxe aí a SWOT para vocês, trouxe o Ikigai, né? Trouxe o de ouro, né? O ciclo de ouro, e trouxe essa ferramenta final que é muito legal, porque ela meio que perpassa por todas as outras para você escrever, de fato, botar no papel. E aí eu falo novamente aí com quem já está mais adiantado em seu empreendimento, não deixe de fazer isso. Eu mesmo comecei a fazer e dizer que eu me autoconhecia há 3 anos atrás. É muito pouco tempo. E olha que já tinha feito, planejamento, já tinha feito várias coisas. Mas, assim, de fato, parar para se avaliar, porque é sair da zona de conforto. Sim. Se avaliar direito, né? Ter uma perspectiva de vulnerabilidade. E isso, galera, é uma coisa que vocês que estão exercendo posições de liderança, poxa, quem tem gente que está aí, volta lá na galera, por favor, da visão, vê se você consegue. A Maíra que está aí, o Bruno, enfim, a Juliano, o Samir, a galera que, o próprio Leandro, enfim, tem muita gente que já exerce funções de liderança. A liderança hoje, ela obrigatoriamente é uma liderança vulnerável. Sim. Ela não é uma liderança de fora, não é uma liderança de longe. Isso acontece porque hoje os colaboradores, as pessoas que trabalham com você, que topam teu sonho, elas não topam mais só por uma questão monetária, por uma questão hierárquica. Elas estão buscando também que o seu propósito esteja alinhado ao delas, né? Por muito tempo. Perfeito. E o teu consumidor também. O teu cliente está consumindo você. Isso é o ponto. Hoje, se você tem um escândalo de um CEO, cara, antigamente eu cagava e andava, tá? E daí? O cara é o cara, a empresa é a empresa. Não existe hoje. CPF e CNPJ se conectaram. Então, se tu não sabes o teu propósito, se você não conhece a ti mesmo, sua empresa não vai se conhecer. Porque não existe hoje, e aí a gente vai falar aqui em outros encontros de posicionamento, o marketing digital, a Natália, que está aí, está fazendo um trabalho bem legal já nas redes sociais que eu tenho acompanhado, e você percebe que ela sabe o propósito, que ela sabe para onde quer ir, e, consequentemente, o negócio dela está refletindo isso. Perfeito. Porque quando tu não sabes, teu negócio também não vai junto. As pessoas consomem os dois. Sim. O meu pai, por exemplo, que é um líder muito carismático, os alunos consomem isso também, eles veem a alegria, eles entendem o vamos juntos. Essa ideia do vamos juntos é isso. É literalmente todo mundo está junto no mesmo propósito. Perfeito. Então, se você não tem a capacidade de se colocar de maneira vulnerável, esquece. Diz, não, eu não tenho defeitos, ou não sei o quê. Não existe.
E aí, amigo, depois que a gente chega nisso, agora volta lá para os slides. Foi mal, bati no microfone de novo. Pronto. A gente falou sobre autoconhecimento. A gente caminhou para propósito, chegou até a puxar legado. E aí, eu acho que a gente... E é engraçado que é o seguinte, tu falaste já sobre isso. Algumas vezes você falou sobre isso. E aí sim a gente chega então, em como descobrir o seu nicho. Né? Eu acho que se você passou por essas etapas, se você já tem essas etapas, é aí que você pode sim estar olhando para o seu nicho. E algumas dessas perguntas, eu acho que tem que estar conectadas com o seu nicho. Né? E essas são uma delas que o Johan já tinha falado. Por exemplo, o que as pessoas costumam te pedir ajuda? Né? Por que as pessoas te pedem conselho? O que você é bom? E aí, isso é legal. Por exemplo, no que você investe seu tempo estudando? Qual foi o seu maior desafio? E aí, o que é legal? Putz, então eu só posso... Meu nicho é só o que eu já fiz? Não. Você vai juntar tudo. Se você olhar essas perguntas individualmente, por exemplo, você não vai a lugar nenhum. Tu vai fazer errado. Mas essas perguntas te ajudam a falar, poxa, eu tive na área comercial muito tempo. As pessoas me perguntam sobre isso. Poxa, eu tive um baita de um desafio, por exemplo, em organizar um estoque, uma logística reversa para a empresa que eu trabalhava. Né? Por exemplo, poxa, eu tenho hoje o problema do home office. Nossa, cara, eu tenho várias pessoas que me conhecem, que eu conheço também, que tem uma dificuldade de ingerir pessoas e produtividade no home office. Poxa, eu tenho agora uma loja esportiva, como o Lucas está com uma loja esportiva online, eu tenho... Como é que... Eu sou um cara ligado a esportes, as pessoas me procuram para isso. Como é que eu me diferencio do Netshoes? Como é que eu consigo vender mais que eles? As coisas vão estar conectadas. Isso. Mas você precisa fazer essas perguntas, né? E, Guilherme, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado de não desprezar a nossa história. Né? Porque é a nossa história que vai fornecer conteúdo para isso aí. Tá? Eu me lembro, eu sou engenheiro, trabalhei com engenharia química um bom tempo da minha vida, e hoje, a gente, por exemplo, a gente criou na AICA a oficina de processos a partir da experiência de BPM e de processos organizacionais que eu tinha, desde o processo de produção que eu fazia nas indústrias, nas empresas. E eu não desprezei nada daquilo que eu conheci. Aprendi, cresci, me desenvolvi, trago aquele conhecimento para o meu negócio hoje. É assim que funciona. Então, cuidado para a gente não desprezar. Eu não gostei dessa experiência. Não é porque eu não gostei que não tem conteúdo para aprender. Normalmente, o que eu menos gosto é o que mais me educa, mais me ensina, mais me gera aprendizagem. E aí, galera, voltando para o conceito da vulnerabilidade, por exemplo, até eu coloquei um pouco do que eu penso quando eu respondo essas perguntas para a gente estar aqui, né? Uhum. Então, de fato, as pessoas sempre vinham me procurar no sentido de, cara, onde empreender, né? Por que tipo de metas você utiliza aí na empresa? Como é que você monta as suas metas? Que é um negócio parece simples, mas a gente sabe que é muito complexo. Como é que você trabalha a parte de cultura, gestão inicial? Como é que escala, contratar, demitir? Isso sempre foi me perguntado. Né? Eu invisto meu tempo estudando 5.000 em gestão de negócio, que a gente ama fazer isso. Uhum. Então, aí você começa a ter um direcionamento de que você pode... você tem um caminho mais seguro para empreender se essas perguntas estão preenchidas. Né? Se essas perguntas estão preenchidas para o caminho correto. Perfeito. E aí vai tudo dentro do que o Johan falou. Não despreze sua história. Né? Não despreze o que você fez até aqui, o que você viveu até aqui, inclusive as experiências ruins. Né? Isso. Cara, por exemplo, a gente há 2 semanas eu fiz o vídeo da Buscapé. Sabe por que o vídeo do Buscapé nasceu? O Buscapé nasceu quando um dos sócios da companhia tentou comprar uma impressora online, ele queria saber os preços e não conseguia achar em lugar nenhum. Ele falou, porra, e era um cara de tecnologia, de mercado, falou, cara, e se eu tivesse um site que juntasse os preços de todo mundo aqui? Porque não tem. Porra, tá. E foi, nasceu o Buscapé. E a maioria, e aí o que eu quero falar assim, a maioria dos negócios, se vocês pararem para olhar hoje, dos empreendedores, não nasceu
poucos nasceram... É engraçado, é inversamente proporcional. Poucos nasceram de ideias ultra geniais, revolucionárias, e a gente lembra muito deles. Mas a maioria nasceu de problemas que o cara se bateu com o problema, juntou com a experiência que ele tinha e falou, acho que é aqui. E no Brasil ainda tem uma coisa que eu acho que às vezes as pessoas não se ligam. Eu falo muito sobre isso. Cara, a quantidade de coisa que já foi feita lá fora, que dá para vir e empreender aqui. Perfeito. E fazer ipsilíteres, entendeu? Não tem. Quando você pega, por exemplo, pegar lá o início da trajetória do Easy Taxi, que você já via outras situações lá fora nascendo nesse mesmo formato, a própria 99, não foi nada. Os caras, puta, tá nascendo na Alemanha um negócio assim, pô, tava ainda bem no início, os caras fizeram um negócio inovador. Mas nada sai do zero. Pouca coisa sai do zero. Verdade. Existe muito espaço. E aí, até, por exemplo, o que você está querendo fazer já tem lá fora? Pô, é o primeiro passo. Já existe lá fora? Tá, existe. Tem como eu adaptar para cá? Alguém já adaptou? Tá, se ele já adaptou, como é que você pode fazer melhor? Então, assim, olhem todas as oportunidades, né? Vão nessa lista de autoconhecimento, propósito, e para depois vocês chegarem no seu nicho, né? Descobrirem o seu nicho. E aí, dentro disso, eu tenho um ensinamento muito legal lá do Paulo Cuenca, no curso dele, que eu acho bem interessante também, que eu acho que quando você já tem isso definido, você tem que passar por isso, por preencher esses fatores, né? Ou seja, seja específico, ative um resultado promessa e conte uma história. Se você já caminhou até aqui, acha que já tem um negócio, já tem um projeto formado, tu tens que passar por essa etapa, né? Essa etapa de ser específico. O que significa ser específico? É muito comum você ainda não ter um problema para resolver. Cara, é mais comum do que parece. Você tem, na verdade, uma solução talvez para um gap. Você pode se apaixonar por essa solução. Nossa, isso é muito comum. É o que a gente mais vê. E você não pergunta, você não sabe se aquilo de fato é um problema. Veja, pode ser um obstáculo, mas um obstáculo não necessariamente é um problema. Porque um problema na ótica empresarial é um problema que as pessoas topam pagar. E que o dinheiro que elas topam pagar sustente o negócio. Vale a pena. Então você tem que ser específico. O objetivo do negócio tem que ser fácil de dizer. E você tem que saber claramente qual é a especificidade do que você quer atingir. Então, um desafio que eu coloco aí para vocês por exemplo, se eu tenho uma loja online, tá, beleza. Você já pensou na tua diferenciação? Tá, o que você quer entregar para esse cliente? Putz, eu tenho uma loja online de produtos para crianças, tá bom, beleza. Quem é teu cliente? Quem você quer atingir? São as mães dessas crianças, dos bebês. Ok. Eu quero facilitar a vida de mães de bebês que querem revender suas roupas, por exemplo. Posso ser um marketplace, tá? Ok, entendi. Qual é a tua promessa? O que você vai entregar? Você já foi específico. Qual é o teu resultado? Né? Beleza. Eu quero que elas tenham um ambiente seguro e muito mais fácil para elas poderem até revender a roupa do bebê que não usa mais e ganhar um dinheiro em cima disso. Beleza. Então, você está dando uma promessa, que é aquilo que elas vão ter. Uhum. Nosso caso aqui, a gente está fazendo uma mentoria para empreendedores. A promessa que eu tenho, a promessa que eu dou é que vocês vão sair daqui sabendo mais do que entraram. Uhum. Que a gente vai sair daqui uma comunidade mais forte do que a gente começou. Ok. E aí, isso tem que virar uma história. Perfeito. Você tem que saber conseguir transformar isso numa história. A gente fala muito dessa questão de história. A história hoje do César, a história do meu pai. Hoje eu contei de novo. A gente já contou algumas vezes. E hoje eu fiz um vídeo sobre a história dele. Que já foi livro, objeto de livro e tal. Boas histórias vendem. Perfeito. Storytelling. Exato. Então, assim, quando você consegue construir uma história em torno do seu negócio, quando você consegue
sendo específico, tendo uma promessa e fazendo aquilo virar uma história, né? E muitas vezes essa história é como o cliente chegou até o problema e como a tua solução hoje resolve o problema. Fala. Isso. Né? E isso muitas vezes a história, por exemplo, que eu estava falando do Buscapé, é muito isso, assim, como é que ele chegou lá? O cara um dia queria comprar uma impressora, não conseguiu, montou uma empresa e agora ele facilita tudo. E aí, muitas vezes, essa história de criação, se você pegar a história de criação no Netflix, por exemplo, né, que dizem que eles foram devolver um disco, né, na época um DVD, e pagaram, e dava $100 a multa e tal. E aí, dali eles falam, pô, não faz sentido essa multa, e aí criaram o Netflix. E assim, dizem que não é totalmente. O cofundador diz que não é totalmente verdade, mas tem uma história. Sim. Ele é específico, para ver conteúdo em casa. Ele tem uma promessa que você não vai tomar multa. Tem algumas promessas aí dentro. Você não vai tomar multa, tu vai ter mais facilidade, eu vou entregar para você. E ele conta uma história. E a história é aquilo, é um soco no estômago do concorrente. No bom sentido, né? Aí a gente linka mais uma vez com autoconhecimento. Porque, Total. veja, você contar uma história é a jornada do herói. E a gente precisa acreditar que a gente pode ser herói. Isso é fundamental. Quem conta esse trajeto é a nossa história. Se eu não tenho autoconfiança, se eu não acredito que eu posso, que eu vou fazer, que eu vou desenvolver, vou chegar naquele resultado, eu não tenho história para contar, porque eu não vou lá e faço, não boto a mão na massa. Então vai lá, vamos testar, vamos aprender, vamos escutar, vamos ser pragmáticos, vamos começar a responder essa série de materiais que a gente está trazendo. Isso. Parar agora que a gente terminar, talvez não hoje, mas amanhã, logo no primeiro horário, senta, pega esse material e vamos responder, um por um. Ser muito honesto consigo mesmo. Traz uma pessoa que possa te dizer algumas verdades que você talvez precise escutar. Isso não tem problema nenhum. Isso é necessário. E aí a gente vai identificando a história que a gente precisa contar. Mas se eu não acreditar nessa história, ninguém vai mais acreditar. É isso aí. Galera, acho que chegamos aí a 9h30, não é isso? 9h30. 9h30. Acho que a gente, para esse primeiro bloco, caminhou muito bem. Eu queria abrir agora para perguntas. Né? Aproveitar que o nosso convidado está aqui, tomando água ainda um pouquinho, que a gente não é de ferro. Queria ver... Tem algumas perguntas aqui no chat, Guilherme. Se o pessoal quiser abrir para perguntar, eu acho que seria legal. Eu não estou conseguindo... É isso, agora eu estou vendo. O Samir, ela que vai perguntar, Samir? Tá, então, vamos lá. Eu preferi que o pessoal abrisse para perguntar a própria pessoa, pode ser? Qual a primeira aí, pergunta? A primeira aqui no chat foi da Flávia. Boa. Flávia, pergunta aí. Oi, boa noite aí, pessoal. A minha pergunta no início, vocês falaram muito aí na questão da gente conhecer o mercado, de perguntar às pessoas se elas gostariam de comprar o nosso produto. Então, a minha pergunta pesquisa de mercado seria uma prioridade ou diferencial para determinar uma maior possibilidade de sucesso no negócio? Vou começar a responder essa. Eu acho que tem dois aspectos aí um pouquinho diferentes. Eu acho que um primeiro é você analisar o mercado, que talvez seja ali aquele ponto do Ikigai, que é o que o mundo precisa. E aí, quando você vai fazer essa análise de mercado, não necessariamente vai ser uma pesquisa efetiva de mercado, né? Existem pesquisas de mercado estruturadas, etc. As empresas estão fazendo pesquisa de mercado o tempo todo. Hoje em dia é mais, teoricamente, mais fácil fazer pela questão do digital, mas você tem vários tipos de pesquisa de mercado para fazer. Você tem focus group, você tem uma série de formas de você entender o mercado, até porque, se a gente for só assim, se a Apple perguntasse se o cliente queria um iPhone, o cara ia falar não. Não.
né, se perguntasse se queria um carro quando tinha cavalo, eu ia falar não. Então, assim, não é simplesmente sair perguntando o que o cliente quer. É você, de fato, entender o que o mercado precisa. Eu acho que esse é um ponto. O primeiro ponto que eu daria aí de dica, assim, você tem uma ideia, beleza. Tem uma ideia, eu me conheço, sei o que eu quero fazer, tem um cheiro aqui de algo legal que eu posso fazer. Beleza. Eu vou atrás de entender se o mundo de fato precisa disso. E aí, você tem várias possibilidades. Você tem a possibilidade de, na internet, fazer uma baita de uma pesquisa interessante em relação ao teu mercado, que é, já existe um mercado consolidado disso? Ainda não. Tá bom. Qual o mercado conexo? Lembra da história do Airbnb e do hotel. Né? O Airbnb não existia Airbnb igual, mas existia hotel. Beleza, esse mercado conexo, quanto ele movimenta? Tá, quais são os gaps deles que são identificados? Ah, como é que eu vejo os gaps? Cara, vai no Reclame Aqui, vai em qualquer site que as pessoas consomem esse produto no anterior. No Google tem uma série de comentários, normalmente, fazendo crítica ao negócio. Exatamente. Qual é a dor dessas pessoas? Essa dor é uma dor quente? Então, por que eu tô falando uma dor quente? Por exemplo, a gente viveu a pandemia em 2020, então o home office virou uma dor quente. Não era. No IBGE de 2018, 5,8% dos brasileiros faziam home office. Há 3 anos. Hoje, quanto? Então, isso virou uma dor quente. Por exemplo, lá para o negócio do Bruno. Isso virou uma dor quente. Então, por exemplo, quem está aí na parte de direito de família, quantos divórcios estão ocorrendo? Pô, a parte de herança digital hoje, que as famílias são muito mais complexas do que há 40 anos atrás. Será que isso não influencia esse tipo de mercado? Isso tudo você vai conseguindo fazer pela própria internet, que é entender se o mercado precisa resolver aquele problema. Né? Outro ponto é, uma vez que você identificou que, de fato, o mercado existe aquele gap de mercado, que existe aquela necessidade, porque você fez uma pesquisa mais ampla e começou a ver isso, você pode, além disso, fazer essa pesquisa de maneira sentando com pessoas. Então, se você vai fazer um negócio B2B, você vai sentar com líderes de empresa, bater na porta mesmo e falar, cara, posso falar contigo? Veja, você tem essa dor? Existe esse gap aqui? Se eu fizesse isso aqui seria interessante para você? Pô, seria legal. Então o cara fala, mais ou menos, isso aqui eu resolvo de uma forma fácil, de graça. Ok. E aí você já chega para uma segunda parte. Mas, junto disso, a outra parte é, beleza, entendi que existe o problema e entendi que existe a dor. Posso partir para um desenvolvimento de uma solução inicial? E aí a gente chega no MVP. Aí, com o MVP na mão, com um protótipo na mão, você vai voltar e aí, na verdade, você já não é mais a pesquisa de mercado. Você vai testar o mercado. Você vai testar o seu possível cliente, você vai testar o seu modelo de negócio, quanto topam pagar. Você vai mudar, com certeza, o seu MVP, vai mudar, vai ajustar o seu protótipo e vai ver se vale a pena seguir ali ou não. E aí são 2 momentos de você testar o mercado, né? De você pesquisar o mercado. Então, assim, Flavinha, na minha visão, não existe mais essa ideia de uma pesquisa de mercado como antes se falava, principalmente para quem está começando a empreender. Mas, assim, você esmiuçar o mercado que você quer entrar, os problemas que você quer atacar, eu acho que é extremamente essencial. Porque corre o risco de você lançar uma solução sem problema. Ou uma solução cujo problema as pessoas não topem pagar. Entendeu? E aí isso é muito ruim. Essa ideia do MVP, usar o MVP é fundamental. Muitos produtos que a gente desenvolveu, a gente fez teste de MVP a custos bem interessantes, e aí o mercado valida, toca o barco. Né? Então, é um caminho, é uma forma de pesquisa de mercado, efetivamente, que está disponibilizando ali, gratuito, e as pessoas vão desenvolvendo. Então, o caminho é esse mesmo. Você assino embaixo do relator. Perfeito. Vamos lá. Vamos com o Bruno agora? Fala, Gui, beleza? E aí, Bruno? Tudo bom? Qual é o sabor da pizza, velho? Que eu tô morrendo de fome aqui. Oxe, não sei. Os meninos já devem ter comido tudo ali no Eu acho que já era, cara. Do jeito que tá aí. Eu moro aí do lado, já eu cheguei pra comer essa pizza. Na verdade, 2 coisas. Só falando uma coisa de Flávia lá, que ela perguntou no começo. Eu acho que é isso mesmo, velho. É bater na porta, como eu fiz com o Gui aí. Eu bati no César, bicho, me recebe. O máximo que pode acontecer é eu receber ou não. Isso eu já tenho.
E aí, Gui abriu a porta do SESC, mas passou umas 2, 3 horas conversando, mas eu acho que a pesquisa de mercado é basicamente isso, sim. Você ir para fora do seu family and friends, né? Para você ir atrás de pessoas que podem realmente lhe contar a verdade na cara dura, assim. Mas a minha pergunta, na verdade, era baseada em outra coisa, que vocês falaram de propósito e tal, uma coisa que eu estudo muito. Todo ano eu faço uma avaliação de metas, e eu gosto muito de colar minha avaliação de metas em lugares que eu sempre vejo. Então, sei lá, no espelho do meu banheiro tem minhas metas pessoais, profissionais, de esporte, enfim, tudo sempre lá. E aí uma coisa que eu botei aqui é, tu achas que a gente deve focar o estudo nas partes que a gente é mais fraco ou sempre fortalecer aquilo que a gente é melhor, assim, entendeu? Cara, é Bruno, né? Prazer, Bruno. Isso, beleza. Prazerzão, Cava. Veja, aquilo que você é bom, provavelmente você tem sabor em adquirir. Então, vai ser quase que um imã. Você naturalmente vai buscar esses conteúdos, você vai querer sempre mais. Isso é natural. Tá? Então, você vai assistir palestras, você vai procurar conteúdos, você até, quando você compra um livro romance, você já está procurando alguma coisa que cria uma sinergia contigo, com o teu eu pessoal. Tá? Então, isso vai ser natural. A geração desse conteúdo vai ser natural para você. E você já vai desenvolver isso naturalmente. Contudo, aquilo que você é fraco, aquilo que é uma fraqueza, aquilo que é mais difícil para o teu desenvolvimento, talvez seja justamente aí que esteja o diferencial para você fazer diferente ao que os outros fazem. Tá? Então, a minha dica muito forte é que se é algo que tem valor para o mercado e você precisa desenvolver isso, é aí o foco que eu sugiro que você mergulhe de cabeça, porque, enfim... Né? Bom, vou te dar a melhor resposta, a resposta que a gente adora dar. Depende. Eu acho o seguinte, Bruno. Por exemplo, depende do momento que você está vivendo e o quanto reforçar aquele ponto fraco vai te ajudar, que é o que o Johan falou de valor, e o quanto aquele ponto forte vai te ajudar. Por exemplo, tu era um cara muito comercial, né? Você é um cara, um baita de um cara de relacionamento, pelo pouco que eu te conheci, sabe fazer muito isso bem, e você está começando um negócio agora. Poxa, eu acho que você não sabe muito de finanças. Talvez não seja tão forte. Talvez você não saiba muito de tecnologia. Tu vai aprender a desenvolver agora, depois de velho. E aí, o que você está fazendo? Você está buscando sócios, você montou uma sociedade que te complementa. Só que, por mais que você não vá aprender do nada, ou depois de 30 anos, ser financista ou ser marqueteiro, você vai ter que aprender, você vai ter que passar por elementos de gestão, de liderança, que provavelmente você vai precisar melhorar com o tempo. Então, por exemplo, eu quando comecei aqui no SES, eu não sei se vocês conhecem a metodologia DISC, enfim, que é na parte de liderança, para entender o formato de cada uma das lideranças. Eu era um cara que tinha uma dominância muito alta e uma influência que era alta, mas na empresa estava baixa. O que significa? Que eu queria ganhar tudo na pancada. E isso era uma falha minha, uma falha específica situacional. Flavinha sabe bem disso. E Flavinha trabalha comigo até hoje. E isso foi um ponto que eu precisei desenvolver. Porque você, enquanto líder, você precisa aumentar o teu raio de influência. Você precisa entender o momento que você trabalha um direcionamento mais incisivo e um momento que você trabalha um poder de influenciar pessoas para que pessoas façam... queiram fazer, queiram te seguir. Uhum. Então, naquele momento, era importante que eu fortalecesse esse ponto fraco. Né? Eu, por exemplo, quando cheguei no SES, eu tinha uma deficiência de gestão por não conhecer de gestão. Era meu ponto fraco. Mas já era um cara que falava bem, que tinha um conhecimento, mas naquele momento eu senti que eu precisava reforçar meu ponto fraco. Então, tudo depende do momento. Por isso que eu acho que é legal você estar fazendo essa roda da vida. Se puder fazer o DISC, é interessante fazer o DISC. É verdade. Quem puder fazer o DISC aqui, quem for líder aí, puder... Depois dê uma olhada aí, metodologia DISC, quem não conhece, DISC, para você se identificar e entender qual é o seu perfil de liderança. Então, por exemplo, quem é empreendedor vira líder. Vocês já sabem disso. E talvez ali você precise reforçar algum gap. Então, tudo depende do momento, cara. Eu acho que E é legal que você falou que todo ano vê isso. E de fato, lembra lá no slide que eu coloquei, quem é você hoje? Isso. Quem é você hoje?
Entendeu? Então, por exemplo, em algum ano passado, eu identifiquei que, por exemplo, eu não estava cuidando da minha saúde como eu deveria. E aí eu quis reforçar aquele ponto a melhorar. Por isso que eu falo, ponto a melhorar. Entendeu? Agora, tudo depende. Se no negócio que eu vislumbro, eu percebo que há uma competência que eu preciso ter no negócio, e eu, quanto empreendedor, quanto líder do negócio, não tenho, ou não tenho definitivamente algo que é uma fraqueza considerável em mim, existe ainda algumas outras alternativas. Uma você chegou a falar há pouco, que é a questão de trazer um sócio, ou sócios que tenham uma competência e que validem comigo no negócio. Uma outra é, ainda que não seja sócio, seja uma pessoa, seja um membro estratégico do negócio, que ele possa trazer aquela competência que eu não tenho efetivamente. É outra alternativa ainda. Sim. Mas se é uma fraqueza que o negócio exige, naquele momento ali... Meu pai falou até hoje, meu pai falou na live hoje, eu não sou gestor, eu sou empreendedor. Para isso eu tenho o meu filho, tenho outras pessoas que eu topei abrir um pouco de mão de share, de cotas, para poder ter gente no negócio. Você quer ver? Eu tava mentorando um presidente de um cliente nosso, presidente de uma empresa cliente nossa. E a gente falava, justamente usando o DISC, ele tem um D alto, bem alto, ele tem um I bem alto, mas o negócio dele é um negócio que exige uma análise técnica apurada. Aí ele perguntou, Johan, você acha que eu preciso desenvolver minha visão técnico-analítica? Eu disse, não. Agora você precisa ter alguém do teu lado para te traduzir algumas coisas que talvez você tenha dificuldade. Das duas, uma. Ou você tem a pessoa, ou você simplesmente adquire o conhecimento. Eu, particularmente, não sugiro que você perca tempo com isso. Não é o foco. Traz essa pessoa para o lado. Show. Respondido? Show de bola, meu jovem. Só faltou o sabor da pizza. Calabresa, eu acho que outra, não sei, vamos ver. Pô, eu tenho quase certeza que tem queijo. Tem mais alguma pergunta aí, Vá, pro convidado? Sim, é do Lucas, a próxima. Lucas, quer falar aí? Ou está tímido, ou foi jantar? A gente vai identificar agora quem fugiu para jantar. Fala aí, Guilherme, beleza? E aí? Tudo bem? Boa noite. Então, eu fiz uma pergunta, como expandir meu negócio? Você até estava comentando sobre a Netshoes, sobre algumas empresas, né, de grande ramo, né, no mercado. Então, como que eu vou expandir um negócio meu onde existem grandes empresas? Como que eu vou mostrar o meu diferencial? O que eu posso fazer com que aqueles clientes eles olhem melhor pelo meu produto e queiram conhecer, né, queiram comprar o meu produto? Então, a gente vai ter a oportunidade aí de, no segundo bloco, começar a abrir para vocês falarem da ideia de negócio de vocês ou falarem da carreira de vocês e a gente poder conversar um pouquinho mais individualmente, né? Legal. Mas, assim, já de antemão, até para eu poder liberar o Johan aqui, de acordo com o horário, ele tem que ir para casa descansar. De antemão, eu queria te deixar uma provocação, para tu pensar assim, o que tu pode fazer que eles não podem? Por exemplo, você pode ligar para os teus clientes. A Netshoes não vai ligar. Sim. A Centauro não vai ligar. Né? Eu digo, ligar individualmente. Você pode promover uma curadoria para esse cara de avisar de antemão. Mas a Netshoes também avisa. Porra, gente, ninguém tem sistema bom. Nenhuma empresa ainda tem um sistema bom para caralho de predição. Não é melhor do que o consultor. Não é melhor do que você, Lucas, sabendo o gosto de cada um desses caras e trazendo, já de acordo com isso, uma segmentação muito mais aprofundada, muito mais próxima. Então, por exemplo, o que o pequeno pode ter que o grande não tem? Normalmente é proximidade. Isso. Saber olho no olho. Você já falou uma dica muito importante para essa pergunta do Lucas, que é o seguinte, vê lá qual é a lista de reclamação, ou de reclamações que a empresa tem. Quais são essas reclamações? Se você visitar essa lista de reclamações, de notas baixas que o negócio tem, e olhar para o teu negócio e juntar as duas coisas, cruzar as duas coisas. Dentro das reclamações, das insatisfações do cliente, o que é que eu posso suprir de atendimento? É por aí. Por exemplo, tem alguém que vai comprar lá, nesses grandes sites, que talvez eles não liguem tanto para o prazo
mas eles liguem muito pro preço. Sim. Talvez, mas tem gente que é o contrário. Tem gente que topa pagar um pouquinho mais caro se tirar o produto em mãos, se puder testar e devolver fácil para você, se você bater na casa do cara e ele provar lá na hora. Talvez esse seja o seu cliente. Isso. E não um cara que está preocupado em qualquer barganha de R$5. Então, acho que assim, você tem que, primeiro de tudo, entender qual é a proposta de valor desses grandes sites e o que você pode entrar ali de proposta de valor própria que preenche os gaps que essa pessoa tem. Porque, assim, todo mundo tem gaps. Eu né? acho que você vai trazer, provavelmente, o Canvas. Sim. Proposta de valor. E aí é uma dica interessante. Quando você trouxer, o pessoal vai entender bem essa questão de pílula, de solução, de dor do cliente, a jornada do cliente, efetivamente, é por aí. Perfeito. Tá certo. Acho que a provocação que fica dentro ali do que eles fazem, o que você pode fazer de entrega de valor diferente. Beleza, Guilherme, Depois obrigado. você consegue diminuir um pouco esse ar, tô morrendo de frio. Tem mais alguma coisa aí, Vá? E tem mais 2 perguntas, não sei se você quer seguir com elas agora ou deixar para responder depois, por causa do horário já. Então, são mais individuais? Ou tem alguma específica para o Johan? Não, tem umas de MVP, que talvez possa entrar até um pouco mais na próxima sessão. É. E tem aqui uma do Rafael. Aí é um pouco sobre franquia, qual seria o melhor caminho aí, né? Uhum. Tá. Mas não, se quiser, Rafa, é sobre se é franquia ou negócio próprio, é isso? Bom, assim, na semana que vem, a gente vai trazer o outro Rafael, seu xará, só com PH, que é o Rafael Matos, que é um cara super bacana, empreendedor aqui, com a Premia Pão, um camarada, camarão, e além disso, é um youtuber, o maior youtuber hoje de franquias do país. O canal dele tem 200 mil seguidores. Ele fala muito sobre franquia, e na semana passada, a gente fez uma live lá no meu Instagram, que ele trouxe uma matriz muito legal de o momento que você está no empreendedorismo. Ele criou essa matriz, é uma matriz que tem 6 quadrinhos, que, na verdade, os 2 quadrantes são assim, o momento que tu tá da tua vida de experiência e o quanto tu tem de dinheiro. E aí, dependendo do momento que tu tá na vida ali e o que você tem hoje de patrimônio, vai fazer diferença se tu vai abrir uma franquia, se você vai abrir um negócio próprio, se você vai abrir uma consultoria, se você vai abrir uma micro franquia. Então, isso vai depender muito, primeiro, dessa análise aí do teu autoconhecimento, de você caminhar para um propósito, e aí dentro desses fatores que você já traz de trás, inclusive, muitas vezes a parte financeira, para você definir para qual caminho você vai, entendeu? Ambos têm vantagens e desvantagens, e assim, cara, vai depender muito da ideia que você quer ter, da ideia que você tem, do quanto você está disposto a botar ali a mão na massa. Muitas vezes você pode usar a franquia como um primeiro passo de empreendedorismo, de entender, de aprendizagem, mas assim, não é um passo fácil. Eu, particularmente, acho que essa parte das perguntas a gente já não vai deixar gravada. Assim, eu, particularmente, gosto de negócios próprios, mas é um negócio pessoal. Por exemplo, o Rafael ama franquia e ele sabe fazer muito bem, então depende muito. Mas a gente vai entrar nisso na próxima semana, bastante sobre esse tema. Galera, o que eu queria fazer agora, combinar com vocês? A gente teve essa primeira parte introdutória sobre autoconhecimento e propósito. A gente teve as perguntas. Eu quero liberar aqui o Johan, agradecer, já são 9 e pouco. Eu queria combinar com vocês 10 minutos para a galera ir ao banheiro, levantar aí, comer alguma coisa. A gente... Schwarza, você consegue botar o timer aí? 10 minutinhos. E aí, liberando, a gente volta em 10 minutos, que aí a gente vai começar aquela parte de conversar com vocês. Então, a gente vai pegar essas perguntas e dentro das pessoas que a gente vai abrir hoje, a gente vai dividir para todo mundo poder falar e conversar um pouquinho dos negócios. A gente vai começar a fazer a mentoria em si, que é eu bater papo com vocês para a gente ver o negócio de cada um e como a gente pode se ajudar. Tá bom? Então, 10 minutinhos,
levanta aí, vai ao banheiro, come alguma coisa e volta. Cara, obrigado. Obrigado pela atenção, galera. Tamo juntos. Pode contar conosco. Disposição. A Aika está à disposição de vocês. Teu Instagram tem uns números lá, né? É o número romano, né? Johan_Salazar, BXVI. BXVI é justamente da ação social que a gente faz, é o nome da ação social, que está ligada ao trabalho aí que a gente já há 20 anos a gente desenvolve, ressignificando, reposicionando a vida das pessoas, que efetivamente é minha vida tanto profissional como espiritual, a gente faz um trabalho bem legal. É esse BXVI que está aí. Legal. Valeu, galera. 10 minutinhos a gente volta aqui para bater papo, conversar sobre negócios. Não percam.